Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2026, aniversário dos municípios gaúchos de Campo Novo, Chapada, Colorado e São Luís Gonzaga. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Precisa sacar? Pix, saque nos Banripontos, sempre perto de você. Guaíba Agro tem Jorge Brum e Daniel Zucco. Na mesa de áudio, as gravações e edições de Jefferson Gomes e Rafael Baldez. A coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix, saque nos Banripontos. Saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa desta quinta-feira repercutindo o novo tarifaço dos Estados Unidos. O analista e assessor de Relações Internacionais da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado, Renan Raim dos Santos, destaca que a medida pode impactar fortemente as exportações do agro gaúcho para o país americano. Eu acho que para nossa audiência, ter uma noção do tamanho da coisa, para as exportações totais do Brasil, essas tarifas devem incidir sobre 43% do que a gente exporta para os Estados Unidos. No agronegócio brasileiro, isso é 36%. Agora, para o agronegócio gaúcho, isso deve incidir em quase 75%. 3/4 do que a gente exporta para os Estados Unidos, em valor, será atingido por essa medida caso ela entre em vigor. Lembrando que ainda não temos certeza se ela vai entrar em vigor e se ela entrará em vigor nesse formato. Ainda tem um período de debate, audiências públicas nos Estados Unidos, tem um período importante para que nós possamos trabalhar com os nossos pares americanos, os importadores americanos, para exercer uma pressão para alterar, então, ou para impedir que isso entre em vigor, ou, numa hipótese não tão ruim, pelo menos aumentar ainda mais a lista de exceções. Então, acho que esse é o cenário. Mas assim, veja, para o agronegócio brasileiro, 36% do que é exportado é afetado, o agronegócio gaúcho é 75%. Então, para o Rio Grande do Sul, é especialmente danoso essa medida. Para o representante da Farsul, o motivo para uma possível aplicação das tarifas não é de ordem econômica, e sim política. São diversos motivos, alguns se sustentam, outros não, certo? Acho que é importante a gente ter consciência disso. Por exemplo, a questão do Pix, que é uma prática desleal para as empresas americanas. Bom, nós fizemos aqui um sistema de pagamentos melhor do que existia. Fizemos uma inovação tecnológica importante, e isso não faz sentido, eles não se sustenta internacionalmente. Essa questão do Pix não se sustenta. A questão, por exemplo, tarifas preferenciais. No documento eles reclamam que o Brasil tem tarifas preferenciais com México e Índia. Bom, nós temos um acordo comercial com esses países. Claro. E aí, através desse acordo comercial, nós concedemos tarifas preferenciais para esses mercados. Sim. Assim como agora com a União Europeia. A partir de maio nós temos tarifas preferenciais com a União Europeia. Isso é absolutamente normal no comércio internacional. Os Estados Unidos têm acordos comerciais com os parceiros que ele concede tarifas preferenciais em relação aos produtos brasileiros. Tem produtos de outros países que entram no mercado americano com competitividade maior do que o produto brasileiro.
Então, isso não faz o menor sentido também. Agora, por exemplo, questões de propriedade intelectual, pirataria, combate ao desmatamento ilegal, que nós sabemos que nós temos um ordenamento jurídico bastante forte, mas nós sabemos que é uma realidade, ainda mais lá para cima do país, existe um problema. Então, existem alguns pontos que se sustentam, mas outros não. Então, é muito mais político do que técnico esse argumento americano. E a gente segue falando de comércio exterior aqui no Guaíba Agro. A Associação Brasileira de Proteína Animal celebrou o anúncio realizado pelo Ministério da Agricultura sobre o reconhecimento do território brasileiro por parte das autoridades chinesas como livre de febre aftosa, o que beneficiará diretamente a suinocultura nacional. De acordo com o presidente da BPA, o gaúcho Ricardo Santin, a medida representa um importante avanço para a consolidação da confiança sanitária construída entre Brasil e China ao longo das últimas décadas e reforça o reconhecimento internacional da robustez do sistema brasileiro de defesa agropecuária. Para o dirigente, o resultado é fruto de um trabalho técnico conduzido pelo Ministério da Agricultura, em conjunto com as secretarias de Relações Internacionais e de Defesa Agropecuária, com o Ministério das Relações Exteriores, Apex Brasil e os serviços estaduais de defesa agropecuária e ainda o setor produtivo. O anúncio também amplia as oportunidades para estados que passam a contar com o mesmo reconhecimento sanitário anteriormente concedido apenas a regiões específicas do país. Segundo estimativas da associação, a ampliação do reconhecimento sanitário para outras plantas habilitadas para exportação poderá representar incremento superior a 40 mil toneladas anuais nos embarques brasileiros destinados ao mercado chinês, com impacto positivo para a geração de renda, empregos e divisas para o país. Antes do reconhecimento, apenas o estado de Santa Catarina, que conta com 7 abatedouros habilitados, detinha o status de livre de febre aftosa sem vacinação perante as autoridades asiáticas. Agora, os estados do Rio Grande do Sul, com 8 plantas, e Mato Grosso, com 1, também deverão ser beneficiados de maneira imediata com a possibilidade de embarcar carnes com osso e miúdos externos. Novas oportunidades poderão surgir para outras unidades federativas com potenciais futuras habilitações. Bem, agora o assunto no programa é ovinocultura. A Arco promoveu na campanha gaúcha um encontro para a atualização de inspetores técnicos do Rio Grande do Sul. A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a Arco, realizou em Bagé a jornada de atualização dos inspetores técnicos do Rio Grande do Sul. A atividade reuniu 25 profissionais do Estado em uma programação voltada à parte teórica do trabalho de registro genealógico e acompanhamento técnico junto a criadores. A abertura contou com a participação do presidente da Arco, Edemundo Gressler, da superintendente de registro genealógico da entidade, Magali Moura, e do superintendente substituto do registro genealógico, Sérgio Munhoz. A programação abordou questões regulamentares do registro genealógico, normas relacionadas a exposições, admissões de animais, padrões raciais e avaliação dos serviços prestados pelos técnicos no campo. Também houve levantamento estatístico do ano anterior, com análise do desempenho das atividades, pontos de atenção e possibilidades de melhoria no atendimento aos criadores e na relação com a entidade. Durante a primeira etapa, representantes ligados a diferentes raças apresentaram avaliações sobre seus respectivos grupos, com discussões sobre demandas, orientações técnicas e aspectos específicos de cada padrão racial. De acordo com Magali, a atualização faz parte de uma rotina anual exigida pelo Ministério da Agricultura. A gente tem que fazer nessas atualizações anualmente
Isso é exigido também pelo Ministério da Agricultura a nível nacional, né, não só no estado do Rio Grande do Sul. A gente está procurando seguir essa linha, né, de fazer para todos os estados. A agenda também incluiu o balanço das exposições já realizadas em 2026 e avaliação das perspectivas para a Expo Inter deste ano. Conforme a superintendente, a edição ficou concentrada na parte teórica, mas a entidade avalia realizar uma nova etapa com foco prático até o final do ano. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E para fechar este primeiro bloco do Guaíba Agro, a gente fala de mais uma edição do Seminário de Irrigação, promovido pela Secretaria da Agricultura e também pela Emater. O próximo evento será em 3 de maio, na região noroeste, na próxima quarta-feira, dia 10. O encontro tem o propósito de destacar a importância dos sistemas de irrigação no aumento da produtividade nas lavouras, além da apresentação do edital da fase 3 do programa Irriga Mais RS, que está aberto para receber projetos. O subsecretário de Irrigação, Márcio Amaral, vai explicar como funciona o benefício que tem subvenção direta ao produtor rural de 20% do valor do projeto até o teto de R$150 mil. Estão previstas 2 palestras na programação. Uma que vai tratar da disponibilização de água às plantas e a importância da infiltração. E a outra sobre irrigação, planejamento à implantação. Vão ocorrer ainda 3 visitas técnicas de campo. A primeira estação tratará sobre as condições físicas do solo, a segunda sobre a avaliação do campo para a instalação de irrigação e a terceira sobre a retenção da água da chuva na lavoura. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul precisa sacar? Pix, saque nos Banripontos, sempre perto de você. A gente vai para o intervalo e volta em seguida. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando o conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix, saque nos Banripontos. Saque até R$3 mil usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Agro de hoje, neste bloco, a gente vai falar do controle da deriva. Esse é um assunto que sempre gera debates, não é? E que tem, não é, prejudicado muitas atividades que são relacionadas aí à fruticultura, à olericultura, à olivicultura, à viticultura, enfim. E claro que há uma legislação, existem normas, existe a capacitação dos aplicadores, mas ainda assim há ocorrências, não é? E uma Agtech, né, uma startup que tem sede em Santa Catarina, AgSafe, ela desenvolveu aí uma plataforma a partir da utilização da inteligência artificial que promete reduzir perdas e, enfim, evitar, né, exatamente o acontecimento, não é, a ocorrência da deriva. E a gente vai saber um pouco mais, não é, então, do que se trata esta plataforma, enfim, conversando a partir de agora com o Maicon Romera, que é cofundador e CEO da AgSafe. Maicon, seja bem-vindo aqui ao Guaíba Agro da Rádio Guaíba. Oi, Sandra, tudo bem? Obrigado. Bom, satisfação recebê-lo. Vamos entender um pouco mais do que se trata efetivamente. Essa tecnologia desenvolvida por vocês é baseada em dados, números, estatísticas? Como é que ela funciona? Então, Sandra, hoje a tecnologia é baseada em dados e a gente conseguiu também integrar um pouco de inteligência artificial para interpretar esses dados no campo na hora que o aplicador está ali fazendo o planejamento, né, ou a aplicação em si. Tá. Então a gente conseguiu reunir diversas informações
tanto climáticas, tanto a questão do planejamento do risco, né, Sim. e do entorno dele, para que a gente consiga reduzir aí esse nível de deriva. Entendi. Bom, esse é um produto que é oferecido à empresa, à propriedade que vai fazer a aplicação, é isso? Hoje a gente tem atuação tanto com a indústria, né, a agroindústria em si, de defensivos químicos, e também usinas, grandes produtores, pequenos produtores, que está preocupada ali com o entorno, né? Sabe muito bem que a deriva ela é esse deslocamento desejado do defensivo agrícola. Ele tem duas perdas principais, né? A primeira é a produtividade, porque ele não atinge o alvo, e também a questão financeira, né? O prejuízo ali para o produtor. Claro. E a segunda é o prejuízo ao entorno. Então, tanto esse deslocamento do defensivo ir para a propriedade, como a gente vê hoje a vitinicultura, também ali a apicultura em si, e causar um dano ambiental e um dano ao cultivo vizinho. Então, o que a gente faz hoje é entender o entorno. Tá. O produtor que promove, não é, que a deriva, ele acaba perdendo dinheiro também, não é? Ele não só prejudica o vizinho, como ele mesmo perde o dinheiro porque está perdendo o produto, né? Tá botando fora o produto, não está tendo assertividade, não é, Maicon? Exato, e é uma perda em escala, né, que a gente fala, tanto a indústria, ela perde muito, porque o produto que ela desenvolveu ali na base científica, né, e trouxe para o mercado, ele acaba sendo testado pelo produtor de maneira errada, e isso gera uma percepção de que o produto não funciona, né, a gente tem muito isso no agro hoje em dia, o produto não funciona, mas não é que o produto não funciona, talvez é a forma de aplicar, é esse planejamento que não está funcionando, e o produtor está perdendo dinheiro, porque se ele não atinge o alvo, ele perde dinheiro, e também está causando um problema para os vizinhos e um problema principal, que é o meio ambiente. Tá bem. Bom, essa tecnologia, ela monitora essas variáveis ambientais, a operacionalidade também, como é que ele auxilia efetivamente o produtor que adere a essa tecnologia? Tá, hoje a gente tem a solução, ela tem 3 bases principais, que é o planejamento, a análise de risco e a rastreabilidade. Tá. Então, no planejamento a gente consegue definir a localidade, então qual que é a localização que vai estar realizando essa aplicação de defensivo, qual é o tipo de defensivo, se é um defensivo hormonal em si, se é um fungicida, um inseticida, e qual que é o impacto dele. Então, hoje o produtor ele já entende o impacto na hora do planejamento, se porventura vir a causar deriva, né? Isso. Aonde que vai ser essa análise de risco em si que a ferramenta ela capta. Tá. Então, o que acontece? Uma vez que a gente faz o planejamento, a gente está conseguindo definir a localização e os dados da operação antes de iniciar a aplicação. Depois, a nossa tecnologia já consegue fazer uma análise de risco automática. Então, a IA ela entra nessa área de trazer essa análise de risco de forma automática. Então, o produtor ele já vai ter um alerta de quem está no entorno dele e quais são os possíveis danos que podem ser causados. Isso a partir de dados georreferenciados, não é? Isso a partir de dados já referenciados. Certo. E além de dados que a gente tem conectado hoje com a questão climática em si, o monitoramento climático, então um alerta para ele, né? E depois todo esse histórico da aplicação, tanto da prévia, que é o planejamento, e a análise de risco, ele se converte ali automaticamente num report, num relatório, mostrando que o produtor ele teve essa preocupação com o entorno, que ele teve esse planejamento. A gente sempre acredita, Sandro, que a questão da deriva, ela está muito ligada ao planejamento, tá? Então, a ferramenta hoje, ela traz não somente planejamento, mas ela agrega, trazendo essa análise de risco. Tá bem. Ela também auxilia na definição de por exemplo, qual tipo de pulverização, se aérea, se por drone, por avião ou terrestre, a ser utilizada? Olha, hoje, por ser uma determinação técnica, né, por um engenheiro agrônomo ali, e também depender do produto, a IA hoje ela não tem capacidade de gerenciar isso, tá? Então a gente tem uns testes fazendo em Singapura, a gente tem um laboratório de tecnologia em Singapura, a gente faz alguns testes de IA, mas ele não está implementado hoje no mercado, tá? Por conta de uma questão regulatória e uma questão que um profissional, né, ali do agronegócio em si, um engenheiro agrônomo, ele determina qual que é o melhor produto e a melhor modalidade de aplicação. E também alguns produtos, eles são limitantes, né? Então, tem produtos que você pode hoje utilizar
numa aplicação aérea e tem produtos que você não pode utilizar. Então, hoje o que a gente pode já mostrar no sistema é se esse produto e essa aplicação condiz com o que a própria recomendação da indústria diz, né? Então, exemplo, se você está querendo aplicar um produto que ele não é naquela região, naquele entorno, ele tem uma proibição de aplicação aérea, né? A ferramenta já consegue, nessa análise de risco, fazer um alerta e informar, olha, esse defensivo para essa modalidade, ele não é recomendado e ele é proibido, ou no caso. Bom, eu acredito que a plataforma também serve como uma salvaguarda também para a empresa, enfim, a propriedade que faz a aplicação, porque a partir dos relatórios e do histórico, efetivamente, não é, do serviço, ele vai apresentar dados até para seguradoras, né, para a busca de crédito e para os órgãos de regulação e até para mercado cada vez mais exigente quanto à rastreabilidade, não? Exato, esse é o nosso ponto, né? Hoje a Gsafe ela traz essa parte de planejamento na área de risco justamente para entregar para o produtor, para entregar para a indústria, para entregar para o mercado essa rastreabilidade operacional simplificada. Porque hoje, através do nosso report, que é um QR Code com código de acesso, você consegue hoje provar, né, que a hora que você aplicou, qual que foi o produto utilizado, a modalidade que você aplicou, né, daquela região, qual que foi a região, qual que foi o talhão, então qual que foi o equipamento que você utilizou, quem foi a pessoa responsável pela aplicação. Então hoje a gente faz essa responsabilidade operacional que ela tem duas pontas principais. Primeiro, provar uma auditoria completa, né, trazer uma proteção jurídica tanto para a indústria em si e tanto para o produtor, e ter também um acesso ao mercado com ênfase no ESG, né? Então, ou seja, nesse foco principal de sustentabilidade, porque uma vez que o produtor ele faz esse planejamento prévio, ele tem esse alerta do risco do entorno dele, e ele faz a aplicação conforme a orientação do engenheiro agrônomo, né, e também da indústria quanto ao seu produto, ele só tem benefícios que ele tem que evidenciar. Então, a gente traz essa parte de rastreabilidade para mostrar que tem produtor aplicando de forma legal, não causando deriva e sendo prejudicado, né? Então, imagina uma situação, né, Sandro, que teve um produtor que teve um prejuízo na sua produção, acontece isso muito com o bicho da seda, né, ali no Paraná, e aí quem aplicou? Qual que foi o entorno? Quem aplicou? Foi o José, foi o João, ninguém sabe onde entender, né? Sim. Então, uma indústria, uma usina ou um produtor pequeno médio, ele consegue com o nosso suporte comprovar juridicamente que naquela região, naquele georreferenciamento da localidade dele, ele não aplicou. E tem uma parte muito legal da ferramenta, Sim, que é a buffer zone, né? Então, você sabe muito bem que hoje, por legislação, cada região de aplicação se determina uma buffer zone da questão de distância, né? Exato. Que você deve considerar para a aplicação. E a nossa plataforma ela já consegue também, nesse alerta, informar a distância exata de um potencial risco, tá? Então, ela já faz essa distância exata e a rastreabilidade a gente consegue, numa tela simples, georreferenciada, identificar aonde estava o ponto sensível, aonde foi feita a aplicação e aonde causou a deriva. Isso tudo dentro é um programa de computador, é um aplicativo? Como é que o cliente tem esse acesso a todo esse serviço? Hoje a gente tem um aplicativo e também tem uma plataforma web, né? Então, hoje o aplicativo ele consegue rodar sem a internet. A gente sabe que tem algumas limitações ainda no campo, né? Exato. Então, ele consegue rodar sem internet. E a gente também tem a plataforma web que traz toda essa visibilidade operacional e gerencial, tá? Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente começou a implementar aí no sul do Brasil, que é a questão do QXI, né, que é uma ferramenta que a gente tem hoje em parceria com alguns grupos grandes, né, que justamente nasce para trazer essa coexistência entre cultivos, né? Então você pega um cultivo de soja, pega um cultivo de apicultura em si, você consegue integrar eles para uma plataforma. Coex AI é porque é coexistência, tá? Então a gente tem essa tecnologia para trazer a coexistência. Nosso objetivo sempre foi trazer a coexistência. A gente nunca viu a produtividade e a sustentabilidade como vilões. A gente acha que as duas juntas trabalham, né? Perfeito. Então, esse é o nosso foco, né? Rastreabilidade operacional simplificada e trazer para o produtor ali toda essa parte de alerta, planejamento prévio. Perfeito, tá bem. Bom, a Gsafe, ela atua em outros setores da atividade primária também, não é?
Sim, hoje a AgSafe, a gente fala sempre que a gente converteu a AgSafe para uma caixa de ferramentas, né? Sim. Se eu pudesse reduzir aí e resumir Um o que é hub. AgSafe hoje. Isso, é uma caixa de ferramentas digitais para o agronegócio brasileiro e mundial, né? Que hoje a gente tem algumas soluções que ela não somente foca na parte de deriva, mas também com treinamentos, com a parte de EPIs. Então a gente tem alguns estudos também agora entrando na parte de drones, né? Então hoje a AgSafe ela traz para o mercado uma caixa de ferramentas que ao abrir você identifica qual que é a sua dor hoje operacional, gerencial, e a gente tenta resolver isso com a inteligência artificial, com a tecnologia que vai simplificar e sempre focando em sustentabilidade, tá? Tá certo, perfeito. Bom, você é egresso da Exalc USP, não é? Então... Sim, eu sou egresso da Exalc e também trabalhei no MAPA, né, no Ministério da Agricultura por 4, 5 anos, e é um orgulho fazer parte. E a tecnologia de vocês tem sido fomentada não só no Brasil, nesse momento você está no Japão, é isso, Michael? Isso, nesse momento eu estou em Tóquio, no Japão, que já é um bom horário, né? Porque a diferença de horário entre Brasil e Japão é um pouco grande, mas eu, nesses últimos 4 anos, eu estive em 50 países diferentes, tá? Visitando, conhecendo. Hoje eu divido minha rotina entre Singapura, aqui na Ásia, e também o Brasil, claro. Singapura porque é o coração financeiro da Ásia e também um grande hub de tecnologia, de inovação. Então, hoje a gente consegue desenvolver aqui algumas questões de futuro que ainda não estão aplicadas ao agronegócio brasileiro nem mundial, mas a gente consegue chamar isso de um laboratório de IA. Perfeito. Olha, muito bom. Temos que conversar mais aqui. É interessante toda vez que há novidades, né, no setor tecnológico, e a inteligência artificial, não é, chegou e é um processo irreversível. E nesse caso, então, da deriva, é fundamental, não é, que novas ferramentas auxiliem nesse processo para que a gente não tenha mais exatamente que noticiar ainda fatos, não é? Porque todas as culturas devem coexistir, né? É uma agricultura só. Maicon Romeira, cofundador, CEO da AgSafe, que tem sede em Florianópolis, mas já vai se espraiando pelo mundo aí. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Guaíba Agro, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre. Eu agradeço, Sandro. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. E assim a gente vai encaminhando o encerramento de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta, para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube Music, no Deezer e ainda no Amazon Music, e em seguida o programa já estará à disposição. Nos reencontraremos nesta sexta-feira em 2 horários, às 5 da manhã, às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Guaíba. Até amanhã e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.